Então, oi pessoal, tudo bem? Vocês viram que na semana passada nós falamos um pouquinho, através daquela música que eu passei para vocês, sobre os modelos atômicos. Então, ali naquela música, ela vai descrevendo todos os modelos atômicos, pelo menos os mais conhecidos, que foram sendo estudados para chegarmos ao que temos hoje de modelo atômico, né? A dar o entendimento, o conceito do que seria um átomo, de como é que os elementos químicos são formados, tá? E a partir de agora a gente vai falar das principais características de um átomo, tá certo? Nós já sabemos que atualmente o átomo ele é formado de núcleo e de eletrosferas, e que nesse núcleo eu vou encontrar prótons e nêutrons, aonde os nêutrons eles têm cargas neutras, os prótons têm cargas positivas, e nas eletrosferas, que é o que fica circulando ali o núcleo, nós temos cargas negativas que são chamadas de elétrons, tá? Então, atualmente, o nosso modelo de átomo que nós conhecemos e que nós trabalhamos e estudamos é este, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho aqui das principais características, dando continuidade ao nosso assunto, tá? A primeira característica que eu queria dizer a vocês, antes, na verdade, de falar de número atômico, é vocês entenderem que existe uma tabela periódica que ela foi organizada com todos os elementos químicos, tá? Presentes na natureza, até mesmo os que foram sintetizados, que foram descobertos, mais para frente a gente vai ver isso com mais riqueza de detalhes. Mas é importante vocês saberem que um elemento ele é formado por vários átomos iguais, tá? Então, o elemento sódio ele é formado pelo mesmo átomo de sódio. Vários átomos de sódio juntos é que formam o elemento químico sódio, tá? Então, o átomo, ele constitui os elementos, tá? Então, uma parte importante que a gente precisa saber em relação aos átomos é o que nós chamamos de número atômico. Esse número atômico, ele é representado pela letra C ou pela letra P, tá? Mais para frente a gente também vai ver isso. Em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, o químico inglês Henry Boselli percebeu que o comportamento de cada um deles estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo. O que seria, então, esse número atômico? O que ele representa? A carga do núcleo ou seu número de prótons. E é a grandeza que caracteriza cada elemento químico. Essa grandeza, essa carga do núcleo, ele é denominado de número atômico. Como eu falei para vocês, ele pode ser representado pela letra Z maiúsculo ou P. Por quê? Porque ele representa as cargas positivas. Se ele representa as cargas positivas, e eu me lembro que um átomo ele é constituído de cargas positivas e negativas, e que as positivas são os prótons, consequentemente eu posso considerar o número atômico ou como a letra Z, ou como a letra P, que é o número de prótons, é a mesma coisa, tá? Também, ainda falando sobre os átomos, nós temos o que nós chamamos de número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa é o que determina a massa do átomo, pois os elementos são partículas com massa muito pequenas, tá? A massa, ela é utilizada para a gente saber ela de um elemento químico, claro que já está ali na tabela periódica, mas caso eu não tenha na tabela, eu preciso fazer um cálculo para encontrar esse número de massa, tá? Esse número de massa é determinado como A igual a P mais N. Professora, quem é P mais N? Eu já sei que A maiúsculo, ele representa um número, que o A maiúsculo ele representa o número de massa. Eu já sei que o A maiúsculo ele representa o número de massa, o P representa o número de prótons ou o número atômico, e o N, o número de nêutrons, tá? Então, a massa vai ser o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo de como é que faz o cálculo do número de massa. Um átomo de ferro, Z, o que é esse Z? Número atômico. O número atômico dele é igual a 26.
apresenta número de massa igual a 56. Então, aqui já temos duas informações, tá? Primeiro, que o número atômico é 26, o número de massa é 56. Ele quer encontrar o número de nêutrons, tá? Então, a gente já sabe que para achar o número de nêutrons, ou o número de prótons, ou até mesmo o número de massa, eu vou utilizar essa formulazinha bem aqui, onde A é igual a P mais N, certo? Aonde Z é igual a P, que eu falei anteriormente. Então, eu quero achar A. Eu já tenho A, na verdade, a questão já me deu, que é 56. Z também me deu, que é 26. A gente quer achar N, tá? Como a gente quer encontrar N, a gente pode isolar o N, para poder facilitar um pouco o nosso cálculo, tá? Então, gente, eu vou só substituir. Aonde for o número de massa, eu coloco 56. Aonde for o número atômico, eu coloco 26. E eu faço a subtração. 56 menos 26 é igual a 30. Ou seja, o número de nêutrons presente nesse átomo é 30. Certo? Então, como eu falei para vocês um pouquinho lá no início dessa aula falando sobre os átomos, eu também trago para vocês um pouquinho sobre os elementos químicos, tá? Dalton, ele acreditava que todos os átomos de um determinado elemento químico tivessem a mesma massa. De acordo com o modelo atômico clássico, né, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Para que isso fosse verdade, seria necessário que todos eles tivessem o mesmo número de prótons e de nêutrons. Então, teria que ser tudo igual. Aí, o que acontece? Cada elemento químico, ele tem o número de prótons existente no seu núcleo. Cada elemento químico diferente que existe na natureza, ele tem o número de prótons presentes no seu núcleo. A versão mais atual da tabela periódica, gente, ela contém 118 elementos químicos, tá? Lembrando que os elementos químicos, eles são formados a partir de átomos iguais daquele mesmo elemento, tá bom? Daquele mesmo composto. Aí eu trouxe aqui a representação para vocês, como é que a gente faz a visualização do elemento químico, certo? Isso na tabela periódica, dessa informação, aonde o que vem aqui no meio, que é Fe, ele é denominado de símbolo. E bem aqui embaixo, ele vem dizendo o nome desse elemento, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes um símbolo, ele não representa a inicial do nome daquele elemento. Um exemplo, potássio. O símbolo do potássio é K, mas o nome é potássio, certo? Então, muitas vezes não corresponde. Então, a gente precisa ter muita atenção e não simplesmente levar em consideração, o nome do elemento é esse, então o símbolo dele vai ser igualzinho ao inicial do nome dele. Não. Isso vai depender de como foi feita a tradução da tabela, por isso que acontece alguns elementos têm a simbologia diferente da inicial do seu nome, tá? Bem aqui no cantinho, normalmente na tabela vai ser apresentado para vocês o número atômico, certo? E aqui a distribuição eletrônica, que nós ainda iremos trabalhar, certo? Para poder vocês entenderem um pouco melhor, tá? Mas essa informação também vem na tabela. E embaixo é a massa atômica, não confundam. Em cima, normalmente vem o número atômico e embaixo vem a massa atômica, tá? Eu também indico a vocês darem uma olhada na tabela que tem no livro didático de vocês, na página 115, que vocês podem olhar como é que organiza a tabela. Eu coloquei uma aqui, né? Só para vocês terem uma noção ali da quantidade de elementos, dar uma olhada, certo? Então, gente, basicamente é isso o nosso conteúdo dessa semana, tá? No nosso plantão de dúvidas, a gente vai poder ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre aquela música que eu passei para vocês e trabalhar a questão ali do conceito que foi sendo formado dos modelos atômicos, tá certo? Então, até mais, um abraço, tchau, tchau.